todo mundo precisa ter um espinho na carne? Você sabe o que era o espinho na carne de Paulo? Você tem um espinho na sua carne? Você também já teve essas dúvidas? Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Momento com o Evangelho de hoje. Essa é uma dúvida que chega para mim com muita frequência. O que era o espinho na carne de Paulo? E eu vou explicar para você que Paulo não disse a Bíblia e Deus não revelou para nós o que era o espinho na carne de Paulo. O que dá a entender que era algo físico, algo no seu corpo, literalmente na sua carne. O termo no original grego dá a ideia de um espinho que fica te incomodando o dia inteiro, toda hora aquele espinho está te espetando. É como se você tivesse um espinho, por exemplo, no seu pé, e toda vez que você andasse, que você pisasse, você sentiria aquele espinho incomodando. É algo que traria ou que trazia muito incômodo para Paulo, algo na sua carne. Agora, todo mundo tem que ter um espinho na carne? Preste atenção. Paulo diz o seguinte, de acordo com a crença deles, na época ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas que não era digno de falar, de abrir a boca para referir sobre aquilo. Para ele não se engrandecer, para ele não se ensoberbecer, ele teve um espinho na carne, algo que machucava a carne dele 24 horas por dia. Toda hora que ele sentisse aquela dor, ele teria que lembrar que ele não podia se ensoberbecer, não podia se engrandecer. Preste atenção, para muita gente é revelado coisas grandes de Deus, coisas grandes do Evangelho. E quanto mais humilde for a pessoa, mais coisas são reveladas a ela. E quanto mais coisas são reveladas, mais ela vai necessitar de um espinho na carne, para ela não crescer. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, para ela continuar com essas revelações, que ela continue sendo servo de todos os irmãos, entende? Então, quem realmente entendeu, recebeu revelação grande, coisa grande e continua humilde, ele vai precisar. Esse é um dos objetivos das tribulações, das provas, das lutas, das dificuldades. Um dos objetivos, que tem vários, um dos objetivos dessas provações, dessas lutas, é para a gente não se ensoberbecer. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas quanto mais é dado, e se eu trabalhar, mais será acrescentado a mim. Então eu trabalho os meus talentos, eu recebo mais talento. Para eu não me engrandecer, para eu não me ensoberbecer, eu recebo um espinho na carne, ok? Então por isso que é necessário, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu recebo revelação, mais humilde eu preciso ser. Então quando você vê pessoa exaltada, você vê pessoa que não é humilde, pessoa, soberba, é que na verdade até recebeu o conhecimento, mas não recebeu uma revelação, não foi algo que entrou dentro dele. Quanto mais entra em mim o Evangelho, mais humilde eu fico, ok? Agora, presta atenção, o que é que a história diz? O que é a tradição do cristão, do servo de Deus, do cristianismo dizia, desde o primeiro século? O que eles falavam? Todo mundo sabe que Paulo tinha um problema sério de visão. Alguns vão dizer, que Paulo era homossexual. Então, antes de falar desse problema de visão, por que Deus não revela? Suponhamos que o espinho na carne de Paulo era a homossexualidade. Ou então Paulo era manco, era o fato dele ser manco. Todo mundo que a gente visse homossexual, a cabeça do ser humano é pequena. Ia falar que aquele fulano tem espinho na carne. Todos os mancos que a gente visse, nós íamos falar que aquele fulano tem um espinho na carne. Então não foi revelado porque Paulo teve o dele. Eu tenho o meu, você tem o seu, cada um tem o seu espinho na carne. Mas a tradição cristã, a tradição desde o primeiro século, tanto a tradição cristã como os primeiros cristãos, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que a presença dele era desagradável para muitos. Paulo teve uma enfermidade nos olhos, começou, como a gente conhece hoje, uma espécie de conjuntivite, mas aquilo aquilo piorou muito e virou uma coisa que não se sabe o que. O que a tradição cristã diz?
que os olhos de Paulo merejavam pus 24 horas por dia. Era algo nojento. Ele tinha que ficar com um paninho limpando, e aquele pano ficava embaçado e jogava fora e pegava outro. Então era algo nojento, entende? Era algo muito nojento. Os olhos de Paulo merejavam pus 24 horas por dia. Por isso que das cartas que nós temos, a única que é atribuída que ele escreveu de próprio punho foi a carta aos Efésios. As outras ele ditava, porque ele não podia enxergar. Às vezes tampava tantos olhos que ele tinha que ser conduzido por alguém, como se fosse um cego mesmo. Entende? Esse é o que se acredita. Eu particularmente não acredito que tenha nada a ver com homossexualidade. Não que eu tenha alguma coisa e que eu vá dizer que os homossexuais não são salvos. Não é isso. Eu tenho vídeos falando aqui sobre os homoafetivos aí, ok? Mas para mim, o espinho na carne de Paulo era esse problema sério na visão. E se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, e se está sendo revelado para você o Evangelho, se você está recebendo grandes revelações, então assim como o ouro é purificado no fogo, a sua fé tem que ser purificada no fogo, né? De Paulo, literalmente, era um espinho na carne. É o termo que ele usa. Algo que espetava a carne dele 24 horas por dia. Mas pode ser algo na mente, na emoção, na família, qualquer coisa. Mas é algo que te lembre a sua fraqueza e que você não pode se engrandecer, que você não pode se ensoberbecer, ok? Que você tem que ter o mesmo sentimento de João Batista: convém que Cristo cresça e que eu diminua mais e mais. Então está aí a explicação. E se você quer ter uma grande revelação de Deus e do seu Evangelho, se você quer ser um grande instrumento, é necessário, não estou dizendo que é obrigatório, é necessário que nós tenhamos um espinho na carne. A nossa tendência é de ensoberbecer, é de engrandecer, não é verdade? Bondoso Deus, que essas palavras de João Batista sejam sinceras no nosso coração. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. E eu peço à pessoa bendita do Espírito Santo que nos prepare a cada dia. Não só nos prepare, mas que nos revele a cada dia as verdades do Evangelho. E que assim como Paulo, mesmo com esse espinho na carne, ele nunca parou de amar ao próximo e de levar o Evangelho que liberta ao próximo. É isso que eu peço, Deus. Se é necessário que tenhamos espinhos na carne, se é necessário que tenhamos lutas, provações, tribulações e dificuldades, mas que o nome do Senhor seja levado adiante através de nós, que passemos por isso. Mas que o Senhor, assim como deu forças para Paulo, que o Senhor nos dê força também, Pai. Eu te peço em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até o próximo. Fique com Deus.